Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui uma prévia da estrutura do código que eu vou explicar mais para frente, mas indo direto ao ponto. Esse daqui é o resultado do estudo do curso de introdução à biblioteca / framework React. Várias coisas eu vou acertar em breve, mas o principal da funcionalidade já está funcionando de maneira operante, digamos assim, mas com um certo detalhe. O professor Gugan ele recomendou que a gente não ficasse somente no template do projeto. Então eu resolvi adotar uma paleta para Dark Mode e colocando um pouco do que eu vi no curso de acessibilidade. Por exemplo, se eu tenho pessoas, se no aplicação tivesse usuários que possuem algum grau de TDAH ou déficit de atenção, ou um possível problema na hora de visualizar os elementos. Quando passo o mouse por cima, ainda está bem discreto, porque eu ainda estou refinando a paleta de cores, mas deixo o mouse em cima, já dá um certo destaque nos três elementos principais: o título da nota, a descrição da nota e o botão para criar a nota. Na hora que a gente clica, ele mantém selecionado, isso é o padrão do HTML, e dá esse contraste. Aí vamos colocar, por exemplo, React JS, dois pontos, o próximo curso. Curso ciclo de vida de componentes. Ok? Aí vou colocar aqui embaixo. Estão vendo que ficou já chamou mais atenção? Opa, eu saí do título, agora eu estou na descrição. Aí eu coloco o seguinte: começar segunda-feira o curso segundo curso da biblioteca. Ok? Feito isso, clicou. Estão vendo que quando eu cliquei ele ficou num tom mais claro? Beleza, clicou. E aí o spoiler da funcionalidade que eu estou tentando aplicar. Como é que funciona? Aqui já está aparecendo o elemento. Só deixa eu corrigir uma coisa aqui. É porque eu não tinha salvo. Salvar. Pronto, bem melhor. O mesmo efeito aplicado para esses três elementos do formulário ocorre aqui. Mouse fora, mouse dentro, clicou. Por quê? Porque eu quero futuramente criar mais um componente que vai centralizar o conteúdo dessa nota em um modal. Do mesmo jeito que funciona, por exemplo, no app Agendas do Google, digamos assim. Agora vamos supor o seguinte: eu vou criar mais alguns. E aí eu vou colocar nomes diferentes. Eu vou colocar node.js, aí começar quarta-feira
quarta-feira, criar nota. Já tem uma diferença, né? Outra coisa que eu quero aplicar é o seguinte: tamanho mínimo para ter um padrão, tá? Que por enquanto o estilo ele está se adequando somente ao conteúdo que vai estar dentro dele. O que visualmente falando pode chamar atenção pela diferença do tamanho, só que não fica, digamos assim, não parece estar bem organizado, tá? Beleza, aí vamos lá. CRUD com Node. Começar, vamos ver que dia, 29. Vamos colocar, deixa eu ver aqui na agenda, vamos colocar dia 8. Quarta-feira, dia 08-10. Beleza. Criar nota. Estão vendo? Aí vamos criar mais um. Começar na quarta. Vou começar. Deixa eu ver aqui. Dia 15. Dia 15. Beleza. Aí os outros eu vou colocar como teste para não ficar mais demorado. Vou colocar template, título, template, descrição. Vou criar mais 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Vamos criar mais 3. 1, 2, 3. Estão vendo? Ele vai se ajustando. Não houve atualização da página. Ok? O que eu quero dizer com isso? O objetivo do React ele vai funcionar dessa forma. Ele sempre vai ser o seguinte: a interação de um usuário com elementos específicos, sem haver a necessidade de atualizar a página. Tá? Por exemplo, se eu pegar, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, criar a nota. O que impede de o sistema, deixa eu ver se, pronto, bem melhor. Deixa eu fechar aqui deixa eu ver, tá funcionando. Deixa eu fechar, eu vou transferir para cá e aí vamos focar no que importa, tá? Vamos pegar aqui os destaques. Esse é o seguinte: estão vendo essa função? Essa função é de criar nota. O E representa o evento, que vai ser o parâmetro no momento da criação. Ou seja, a criação da nota, assim como a captura do texto, a captura do título, são tratados como sendo eventos dentro do JavaScript e do React. Tá? O que impede de ocorrer a atualização da página e por que é necessário realizar isso? É essa linha, a linha 29, que eu marquei para vocês. Tá? O Prevent Default é um padrão comportamental do navegador. Toda vez que a ação de formulário de submit, aqui ó, formulário, submit, quando vai enviar uma informação, quando vai receber uma informação, é atualizar a página, atualizar um conjunto de eventos, só que de uma vez só. Se porventura
eu não tiver esse tipo de parâmetro pré-determinado, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar template, vou criar a nota. Vocês viram que sumiu? Por quê? Porque atualmente não está trabalhando com nenhum dispositivo de armazenamento. Mas, vamos pegar aqui, ó. Template. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que piscou tudo? Por mais que tenha registrado informação, como atualizou a página e não está nada memorizado, o que vai acontecer? Ele reseta, ele dá um reset nas informações. Então só mantém o modelo. Outra coisa, mas Isaac, por que é importante saber disso e utilizar isso? Vamos supor que a gente está trabalhando com, por exemplo, com single page applications. Cada um desses elementos é um component, ok? Aí, vamos supor, eu faço o seguinte, eu tô logado, não tô? Vamos lá, perfis certificados. Ele vai carregar um caminho por HTTP até uma outra área do sistema, só que a sessão permanece ativa. Entende a ideia? Então, o propósito de manter o Prevent Default registrado, na verdade, tem essa seguinte finalidade. Eu tenho a criação de eventos e a sessão permanece ativa. Não há alteração da sessão. E por padrão, o que acontece? Quando o navegador recarrega a página, ele, por padrão, não tem a capacidade de armazenar o status da sessão. Então, toda vez que a gente fala de login e senha, toda vez que a gente fala, por exemplo, de credenciais, autorização de acesso, como usuário, como administrador, uma coisa muito importante nos sistemas web é a duração da autorização. E geralmente ela dura o período em que você está logado. E isso pode ser feito através de cookies, que aí devem ser configurados junto com a aplicação, e através das SPAs. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a proposta dessa alteração de estado em componentes serve para sobrepor a barreira padronizada do navegador. Entende? Daquela arquitetura tradicional de desenvolvimento web que só focava em páginas e não em aplicações. Single Page Applications, porque você tem várias sessões, cada uma dessas sessões, notificações, mensagens, vagas, minha rede, vocês podem ver no canto inferior da minha janela, que está, por exemplo, linkedin.com/feed, é uma página. My Network é outra. Jobs é outra. Messaging é outro. São endereços diferentes, são caminhos diferentes dentro da aplicação. Cada um desses elementos é um componente. Cada um desses elementos.
E aí, qual que vai ser o grande diferencial? O estado em si da aplicação permanece ativo, memorizado. Não existe a necessidade do sistema. Vamos supor, o LinkedIn atualizou o sistema. Se não tem um Apple Event Default, o front-end precisa mandar uma requisição para revalidar o meu login. Agora imagine o seguinte, eu estou lá na navegação, eu estou vendo aqui os feeds, eu estou vendo os eventos, eu estou vendo os grupos. Cada vez que eu clico em um desses elementos, em um desses componentes, se não houver a estrutura de uma SPA, toda vez que eu mandar um request para a API do LinkedIn, o front-end necessariamente teria que revalidar login e senha de maneira criptografada. Então, com base nessa alternativa, como solução, nós mantemos, com base em uma única requisição, o acesso, digamos assim, entre aspas, atemporal à sessão ativa, até o momento em que eu decidi realizar o log out. Entenderam a ideia? É basicamente isso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a minha ideia, e como o professor tinha recomendado, é o seguinte: aplicar novas features. Uma delas que vocês conseguiram ver é essa daqui. Que é o que? É uma coisa que para uns é simples demais de conseguir fazer. Para outros vai ser um desafio em tanto, que é o meu caso. Que o que eu quero fazer? Eu vou descomentar aqui e vou mostrar para vocês. Deixei salvo. Agora, tá aqui, deixa eu ver. Beleza, tá tudo certo. Não deu nenhum erro aparentemente. Aqui deu um erro. Vamos ver o que foi. Form create note render. Deixa eu ver aqui. Form create render. Linha 60 do create note. 60. Deixa eu ver aqui. Barra asterisco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar esse ponto PNG. Tá salvo. Vamos lá. Bind of undefined. Deixa eu ver. É porque eu tinha. Perdão, pessoal. Eu tinha comentado aqui também a função. Só explicando. Do mesmo jeito que foram feitas as outras operações, aqui eu criei uma função que ela vai capturar a mudança de estado do input de imagem. Ok? E aí, com base nisso, ela vai encapsular isso numa variável chamada imagem e aí vai atribuir isso como um elemento dentro do objeto da anotação. Vamos ver se agora vai. Foi, tá aqui. Porém, o que acontece? Se eu escolher um arquivo, vamos torcer para ativar, por exemplo, aqui. O que vai acontecer? Ele exibe aqui, mas não rende. Por quê? Porque estão vendo que está dando esse erro? Uncount, typed. Esse erro eu admito, isso daqui foi erro de escrita minha, muito provavelmente. Mas vamos ver o primeiro erro. Está dando bind of undefined. E aí, quanto mais erro for dando,
vai ser melhor para o aprendizado. Tá? Melhor ocorrerem os erros durante o estudo do que durante o desenvolvimento de aplicações reais, né? Beleza. Outra coisa que eu esqueci de mostrar é o seguinte: não dá para entrar vazio a informação. Não dá para entrar vazio. E vai. Porque aqui já está preenchido, tá bom? Mas se caso eu não tivesse selecionado nenhum arquivo, iria do mesmo jeito? Não vai, porque a gente tem que selecionar um arquivo de imagem. Entendeu a ideia? Pelo menos o básico da validação. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até peço desculpas pela extensão da explicação. Mas nada melhor do que uma revisão oral e prática do que foi visto durante esse curso. Existem mais algumas features que eu quero implementar. Uma das primeiras é login e senha com autenticação. A autenticação eu vou tentar, que eu ainda quero ver se eu consigo fazer com o SHA-256 ou Base64, né? Ou MD5, para enquadrar, digamos assim, esse estudo por exemplo, ao que seria na prática os termos da LGPD e segurança da informação, né? Mas a princípio é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo boa noite e bons estudos.